A gente vai agora para a grande finale, tá? Da questão da colorimetria, utilizando essa formulinha aqui, macete, ou a formulinha usando que mole, ou que muito legal. Ok, então lembrando, calor sensível é quando você tem mudança de temperatura, quando você recebe ou perde energia. Calor latente, você tem mudança de estado, certo? São Paulo, Rio? Não. Minas Gerais, Ceará? Não. Que estado que eu estou falando? Estado tipo sólido, líquido, gasoso, etc. Então aqui, por exemplo, que está em verdinho, é chamado de calor sensível, porque a temperatura está mudando quando você está recebendo calor, está recebendo energia. Esse que está em rosa é chamado de calor latente. A temperatura não muda. A temperatura não muda enquanto está recebendo energia. Oxi, professor, se a temperatura não muda quando está recebendo energia, o que está acontecendo? Está mudando de estado. Sólido, líquido, líquido gasoso. Ou vai ou volta. Faz. Tá? Aqui no caso, para aqueles que estão manjando de física, existe processo de pressão, tá? Existe processo de pressão de volume em relação a essas mudanças, mas a gente vai dar nesse caso. É só que não assiste. Se alguém estiver assistindo o vídeo e falar, nossa, professor, você não vai comentar sobre a pressão? Porque tem a pressão lá. O top VT, que é dos gases e tal. Não estou falando sobre isso. É só uma questão de macete, tá bom? Então, eu tenho isso. Eu coloquei aqui em cima do zero, mas só em cima do zero quando é água. Só em cima do zero quando é água. Porque isso aqui pode estar mais para cima, isso aqui pode estar mais para baixo. Esse tipo de sistema assim, ó. Ele pode estar mais para cima, pode estar mais para baixo, etc. E outra, eu estou falando de substância pura. Vocês agora que já viram um pouquinho de química, a galera nesse período já sabe um pouquinho o que é substância química, fenômeno químico, fenômeno físico, deve estar pensando, pô professor, mas é assim mesmo? Estamos considerando substância pura. Como é substância pura? Água, só água. Não tem cloro, não tem nada dentro dele. Não tem bactéria, é água. Certo? Então, água é assim. Se a substância não é pura, infelizmente não fica retinho assim. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai mudar, um pouquinho, mas vai mudar, tá entendendo? Mas isso aqui acontece, vocês podem ver uma questão, sei lá, em algum local, um gráfico desse vai falar, o professor mentiu para mim. Ele falou para mim que era assim, ó, não mudava de temperatura. E ele mentiu. Só que a substância aqui, no caso, é pura. Certo? Aqui, se não for pura, o fenômeno físico aqui nesse caso, aqui, aliás, é fenômeno físico, ele vai ter um pouquinho de mudança de temperatura. Não tão grande, mas vai ter. Entenderam? Estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo. E vamos lá. Quando eu estava utilizando a formulinha só para um elemento, era tranquilo. Tá? Tranquilo. Agora, quando você tem dois elementos, você vai juntar dois elementos com substâncias diferentes, com temperaturas diferentes. Como é que eu vou fazer a formulinha? A formulinha vai ser o seguinte. O calor de um mais o calor de outro vai ser igual a zero. Sistema termicamente isolado. Professor, o que significa sistema termicamente isolado? Vocês sabem o que significa isso? Neste caso, sabe o que significa? Sistema termicamente isolado. Alguém sabe o que significa? Não? Não sabe? Sistema termicamente isolado é quando nada externo vai atrapalhar, interferir na temperatura, na troca de calor entre os objetos. Então, a gente está considerando esses dois objetos trocando calores entre si. Nada de fora, vento, alguma coisa, ar, nada de fora. A temperatura externa não atrapalha na troca de calor entre os dois corpos. É engraçado isso, né? Porque como a gente vai conseguir um sistema termicamente isolado para a gente? Sabe onde a gente consegue isso? Teoricamente, dentro do isopor. Ele está termicamente isolado. Está o gelo, algo quente lá, e aí o gelo vai esfriando, sei lá, o refrigerante, a água, e ali, termicamente isolado. Dentro da geladeira. Ah, professor, mas entra um pouquinho de ar. Sim, bem
e ar quente, elas já é eliminado logo em seguida. Então não atrapalha tanto. É um sistema termicamente isolado. Agora, se eu estiver fazendo essa experiência, por exemplo, fazendo uma experiência dessa na praia, com um solzão de 30 graus. Você acha que o sistema está termicamente isolado desse jeito? O sol vai estar atrapalhando. Tá? O sol vai estar atrapalhando. Então é importante vocês saberem que tem uma historinha física aqui e o que significa sistema termicamente isolado. Aliás, se uma prova, eu acredito que se uma prova eles não falam isso, eles podem até anular a questão. O fulano pode entrar lá no protesto lá e falar, olha, essa questão aqui não está correta, não está elaborada corretamente. Como é que eu vou fazer uma questão dessa se esse sistema está termicamente isolado? Ele pode até só protestar, ó, essa questão foi elaborada errada. E tem questões realmente que elas são canceladas, já viram? Questões que são anuladas? Tem questões do Enem que são anuladas, tem questões da ETEC que são anuladas, porque os caras fizeram enunciado com todas as variáveis ali. É importante. Tá? Então vamos lá. Quando você tem dois corpos, a fórmula vai ser essa. O calor de um mais o calor de outro é igual a zero. Eles vão tentar em equilíbrio. Professor, mas como assim o calor de um mais o calor de outro vai ser igual a zero? No final das contas, os dois ficarão com a mesma temperatura. Você deixou o sistema ficar termicamente em equilíbrio, lá vão ficar com a mesma temperatura. E como eu disse anteriormente, se eu tenho, por exemplo, 40 graus Celsius aqui, juntando com 60 graus Celsius aqui, os dois dá 100, pá. Aí, no final, cada um vai ter 50. É isso a produção? Eu já comentei sobre isso. É isso que vai acontecer? Isso pode acontecer? Pode. Mas quando é que isso vai acontecer? Alguém lembra? Você de casa sabe como isso vai acontecer? Caso a massa e a substância sejam iguais. Isso. Se as massas e as substâncias são iguais ali no mesmo estado, tá? Aí isso vai acontecer. Você nem precisa fazer conta, tipo, para fazer conta de cabeça. Se você está vendo uma questão dessa, que juntou dois corpos iguais ali e tal, e a massa está igualzinho, 1 kg de água com 1 kg de água, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius. Qual a temperatura final? Nem precisa fazer conta, coloca 50 direto. 1 kg, 2 kg de água com 2 kg de água, ambas líquidas, um com 80, o outro com 20, 50 graus Celsius. Oxe, professor, vai ser sempre igualzinho? Soma e dividir por 2? Só se as massas forem iguais. Aí ele fala a massa também no inicial. Fala, tem que falar. A não ser que ele pergunte a massa. Ah, sim, mas se tipo, for outro objetivo, outra coisa, ele vai Tem que falar. falar. E na ETEC cai com a mesma substância. Tipo, água, sei lá, terra. Estão entendendo o que eu estou falando? Tipo, alumínio e alumínio. Então é só prestar atenção se ele vai falar assim. Mas se tivesse, por exemplo, nada impede que possa cair. Está no contexto. Alumínio e ferro, pode ter? Pode. Aí o Czinho muda, tá? Aquele Czinho ali muda. Nem sempre é igual para todo mundo. É o C de 1 com o C de 2. C de alumínio e C de ferro. Só que a gente vai ficar se matando para isso, tá? Como é que ficaria a fórmula então? Ficaria M1 vezes C1, temperatura final menos temperatura inicial de 1. Professor, você não vai colocar TF1? Por que você não vai colocar TF1, professor? Alguém sabe dizer por quê? Why not? Dá um ponto da média para quem souber isso. Por que não? Aqui M2 vezes C2, ou a mesma substância C1, ou só C, se for a mesma substância. E eu vou colocar C2, porque pode ser substâncias diferentes. Vezes TF menos T inicial 2. Tudo isso igual a zero. Professor, por que você não colocou TF1 e TF2? Alguém sabe dizer por quê? Sim, é final, mas por que não? Porque elas não vão. Oi?
Isso, mulher, por isso. Ela entendeu. Responda. Você tinha falado? Porque a temperatura do início é diferente da temperatura do final. Não é por isso. É o que ela falou. A temperatura final serão iguais para os dois. Portanto, não precisa ficar TF1, TF2. Certo? Porque as duas terão a mesma temperatura final. Só TF. Se tivesse um terceiro elemento, poderia ter 3 elementos? Nunca caiu. Mas poderia. Se tivesse um terceiro elemento, como é que seria a formulinha? M3, C3, só TF menos T03. Se tivesse um quarto elemento, como é que seria? M4, C4. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. TF menos T04. Se tivesse um quinto elemento, assim vai indo. Tudo isso igual a zero. Só que, se fosse a mesma substância, tudo isso viraria? Precisaria de C1, C2, C3, C4. Se for todo mundo a mesma substância, só o C. E no mesmo estado, tá? Só uma pergunta? Por que ali no M2 está menos e nos outros Opa, mais? foi mal. É mais, tá? Obrigado por falar isso. Tudo é mais. Aqui é mais. Aqui é mais. Aqui também é mais. Obrigado, senhorita Bianca. Certo? Tudo mais. Tudo bem? Agora o resto é só aplicar no contexto. A gente olha o texto e aplica no contexto. Entenderam? Vamos fazer a aplicação depois. Muito obrigado.